de ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa direita, ser uma pessoa de caráter, ser uma pessoa que fosse admirado, ser uma pessoa que fosse bem vista na sociedade. Lembro-me que meu pai dizia que ainda na sua época, em que um homem comprava fiado, deixava um fio do bigode lá na venda, que era uma prova que ele ia pagar. Mas quando a geração entrou na fase do ter, eles esqueceram de ser. E nessa correria, nessa loucura de ter as coisas, de querer possuir, de alcançar os bens materiais, eles esqueceram de ser o que deveriam. Mas há uma geração ainda, há um povo que está nessa geração que não se preocupam tanto com ter, mas de serem crentes, de serem salvos, de serem honestos, de serem diferentes, de serem aquelas pessoas que realmente demonstram e mostram que foram realmente salvos, de serem diferentes neste mundo, nessa geração que se esqueceram do seu caráter, se esqueceram de Deus, se esqueceram do principal. Ainda existem essas pessoas que se preocupam com isso. Mas nós vamos entrar em uma fase, ou melhor, nós já estamos entrando nessa fase, em que as pessoas já começaram não tanto a se preocupar com ter e ser, mas as pessoas estão se preocupando agora, isso é óbvio você observar, em querer ter, mas é paz. As pessoas não sabem mais o que fazem, pessoas gastam fortunas em segurança. Quem pode paga segurança particular, quem pode manda fazer um muro à altura máxima, com cerca elétrica, mas isso não impede. Morar em um condomínio fechado com toda a segurança, de repente você ouve, alguém entrou lá e assaltou, ou sequestrou alguém. As pessoas estão desesperadas porque não há mais segurança para onde eles se movem, e as pessoas procuram paz, eles correm atrás da paz. Isso é perigoso porque eles se esquecem do principal. Eles se esquecem de que há uma coisa mais importante na vida. E é primeiro buscar a paz interior. Primeiro buscar a paz espiritual. E essa paz só se encontra na pessoa de Jesus, como já mencionou o pastor Walter aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero adentrar aqui a mensagem. Quem as pessoas que precisam focar agora a sua mente, o seu pensamento, para uma coisa que muitos têm desprezado. Se tivesse aqui um artista, talvez estava repleto aqui esta quadra. Se viesse, quem sabe, um político de renome, talvez tivesse mais pessoas. Se tivesse uma festa, dançantes estariam cheios, mas o importante é que eu vi ali que levantou acho que umas 5 mãos de pessoas que foram convidadas que não são crentes. Isso é maravilhoso, porque se tivesse uma pessoa já era bom para ouvir a mensagem de salvação. Mas o importante é para aquele que chegou aqui nesta noite. Vamos começar aqui a mensagem. Quem é os que vão ser salvos? O primeiro ponto aqui geral são os convidados. Ninguém vai a um lugar sem ser convidado e se sente bem quando está lá. E quando chega lá, sem ser convidado, dificilmente ele é bem recebido como os convidados. Ele não se sente bem. Eu já fiz muito isso. Fui em lugares sem ser convidado, como casamento, aniversário. A gente vê a forma como é diferente tratado, não no meio do povo de Deus, porque somos iguais, mas assim, lá fora você vê como é tratado diferente dos que são convidados. Para a salvação, são os que são convidados. Agora eu pergunto, quem são os convidados? São todos aqueles que ouvem a mensagem. Você, meu amigo, já é um dos convidados nesta noite. Mateus capítulo 22, Jesus conta uma parábola, começando ali do primeiro versículo, 22 a 23, me falhou a memória agora, mas me parece que é 22, em que Jesus celebra as bodas de casamento do seu filho, mas os convidados começaram a dar as desculpas, os bois, as comidas estavam preparadas,
E eles começaram a desculpa e não foram. Ele disse: vai pelos vales e valados, traz todo aquele cego, manco e traz para a festa, porque já está pronta. Aqueles que o rejeitaram, referindo-se a Israel, e a nós, não israelitas, que não estávamos na lista, fomos chamados e aceitamos o convite. Mas o que me chama a atenção ali é a figura de um homem que aparece naquela festa. E ele não estava trajado com os trajes adequados para aquela festa, como costume na cultura judaica. Quem fosse convidado para as bodas de casamento, para uma festa de casamento, todos teriam que ser trajados iguais, e o traje dele estava diferente. Ele foi um dos que foi convidado. Aí há uma diferença. São os que são convidados, mas como é que esses convidados devem estar lá? Os que estavam convidados, trajados com os trajes adequados para aquele evento. Tinha um dos que foi convidado, mas o seu traje não estava adequado, e o Senhor chega e diz: como entraste aqui, amigo, não tendo as vestes apropriadas para este evento? Pegou ele e lançou de pés e mãos para fora. Eu quero chamar a atenção nesta noite para os irmãos e amigos. Muitos foram convidados e vão chegar até lá, mas não irão entrar, porque eles foram convidados, mas não se preocuparam em mudar as suas vestes. Em Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Muitos estão sendo convidados, mas continuam com os trajes do mundo. É preciso mudar as suas vestes espirituais, a sua forma de viver, a sua forma de andar aqui, a sua forma de demonstrar que realmente você está preparado para entrar nas bodas do Cordeiro. Então quem é que vai ser salvo? É os convidados. Como é que esses convidados devem estar? Trajado com as vestes limpas, lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluias. Quem são esses que devem ser convidados? Isaías capítulo 55, versículo de número 1, diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e aos que não tendes dinheiro, vinde comprai vinho e leite sem preço. Quem é esses? É os sedentos. O profeta cheio do Espírito Santo está fazendo este convite. Se você é alguém que tem sede de salvação, se você é alguém que tem sede de paz, que procura paz, que talvez já alcançou na sociedade uma posição que você queria, ou o bem material que você procurava, você já adquiriu, mas a paz que você procurava ali não encontrou. Isaías está fazendo um convite para uma paz diferente, para os sedentos da alma, para aquele que quer saciar sua alma. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluias. Quantos aqui já encontraram esta água? Jesus disse: eu sou a água da vida. Aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Quantos já beberam dessa água? Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz o convite aqui para os sedentos: vinde a mim, comprai sem preço. Aleluias, vinde às águas. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 6: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da água da vida. Jesus dá de graça esta água, não precisa comprar. Não é como alguns que estão usando a palavra, vendendo a palavra, vendendo objetos, vendendo coisas, convidando as pessoas para uma falsa paz encontrada nos bens materiais. Aleluias. Jesus disse: vinde a mim, ele tem de graça para dar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir novamente o que diz Apocalipse 21, versículo 6: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, venha que eu darei de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que esses convidados devem vir? Sedentos. Esse é o primeiro ponto do primeiro tópico. O segundo ponto: esses convidados, qual é o estado deles para se chegar a Deus? O segundo ponto nós analisamos aqui, que são
os pecadores. Ah, irmãos, então, são os estupradores? São aqueles que matam, que roubam? São os maus, são os perversos? São só esses? Os pecadores aqui não está dizendo o tamanho ou qual pecado, mas o convite lançado nessa noite a esses convidados a quem Deus está chamando, não se trata do tamanho ou como pecado, mas inclui a todos, inclusive eu, inclusive você, todos que aqui estão, fomos convidados, são para os pecadores de um modo geral. Isaías, no capítulo 1 e o versículo 18: vinde, pois, dizia o profeta, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Como é o teu estado que você está? Talvez você comece a se julgar nesta noite. O meu caso não tem jeito, eu acho que não tem solução para mim. O que eu pratico, o que eu faço, ou o que eu vivo, ou a minha profissão não condiz para mim ser um crente. Olha o convite do profeta aqui nesta noite: venha e arrazoamos entre nós, ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, eles se tornarão como a lã, se são vermelhos como a carmesim, se tornarão branco como a alva lã. Então, meu amigo, aceita nesta noite esse convite, da maneira que você estiver, como você estiver, você vai chegar até os pés do Senhor Jesus, e Ele vai te limpar, Ele vai te purificar, e você vai ser um dos convidados, apto, certo, com as vestes preparadas para entrar nas bodas do Cordeiro, a qual esta igreja ansiosa espera esse dia, e a qual muitas e muitas vezes você já ouviu pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Então são para os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5 e o versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, olha que o apóstolo está incluindo, por isso Deus, inclusive eu e você, por isso eu falei isso. O apóstolo está dizendo, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma garantia, meu amigo. Deus provando o seu amor para conosco, para comigo, para contigo, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías 55, o versículo 6 e o versículo 7 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem perverso seus maus caminhos, deixe o homem iníquo seus maus pensamentos, e venha até o Senhor e se converta, porque Ele é rico em perdoar. Este convite é para este tipo de pessoas que talvez não esteja aqui entre nós, e eu creio que não esteja, mas se estiver ao alcance desta voz, alcance deste som, saia correndo daí de onde você está, porque o convite está dizendo aqui nesta noite, aleluias, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando é que você pode achar o Senhor? Enquanto a igreja está aqui na terra. Quando é que você pode ainda achar o Senhor? É quando ainda você está ouvindo o barulho de glória a Deus e aleluias. Quando é que você pode achar o Senhor? É ainda quando a palavra está sendo pregada. Quando é que você ainda pode achar o Senhor? É ainda quando a igreja não foi arrebatada. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que estão aqui nesta noite buscaram o Senhor e acharam no tempo certo. Por isso estão aqui alegres nesta noite. Por isso estão aqui glorificando o nome do Senhor. Por isso estão aqui tendo a certeza de que o seu convite está seguro. O seu passaporte está assinado pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, pelos três dos céus, garantindo a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Também nós temos aqui Lucas capítulo 19, o versículo 10. Irmãos, meus amigos, preste atenção no que disse Jesus. Talvez você esteja com esse pensamento no coração, talvez não esteja, mas já falou, ouviu alguém falar, porque ouvi muitas vezes. O camarada depois que bebe ou que mata, agora está dando uma de crente.
Aí de repente você chega num lugar como esse, talvez conheça um dos que está aqui, que conheceu a sua vida anterior, e aí lá de baixo você olha e ignora, mas aquela ali, eu vi muitas vezes aquilo pego na rua, você de ficar admirado, alegre, ou ficar, mas como é que Deus tem o poder de transformar? Ele pensa diferente, ele diz que é aquela ali, mas eu ouvi muito errado, agora está dizendo que é crente. Sabe o que Jesus diz lá em Lucas 19:10? Que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava perdido, ele me achou. Você estava perdido, ele lhe achou. Não foi você que achou Jesus, foi ele que te achou. E Jesus te achou nesta noite, que está falando ao teu coração. Falta você aceitar o convite nesta noite. Aleluias. Talvez você nunca tenha ouvido isto. E saber que Jesus não veio buscar aqueles certinhos bons, porque não tem ninguém certo, não tem ninguém bom, mas Deus chama o ruim para ser bom, Deus chama aquele que não é certo para se tornar certo, Deus chama o que não é nada para ser tudo, Deus chama o pecador para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quem são os convidados? Os sedentos, os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto aqui, quem são esses convidados? Como eles estão? São aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vamos refletir esse versículo, primeiro para os irmãos que já aceitaram Jesus. De muitas reclamações que eu já ouvi de irmãos que são crentes, não faça isso. A luta está pesada, a coisa está difícil. Jesus diz lá em Mateus 11, por falta de meditar, que ia tirar meu fardo. Não, lê o versículo direito, irmãos. Aleluia, para você não reclamar. Jesus não promete aqui tirar o fardo, ele promete aliviar. Como pecadores, nós vamos sempre continuar levando um fardo, só que vai ser leve, agora não é mais pesado. Ei, meu amigo, teu fardo está pesado. Jesus promete aliviar. Ele diz: os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Só vai tirar totalmente o peso depois que fomos transformados, depois que ele voltar, depois que nós estivermos na glória semelhante a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Carrega este fardo pesando mesmo um pouquinho, porque o jugo de Jesus é suave, é leve, mas tem jugo. De qualquer forma pesa um pouquinho. Ei, meu amigo, o convite é para você que está cansado e oprimido. Não sei qual é o teu fardo, da consciência, do vício, algo que te perturba, te preocupa, que às vezes não deixa dormir direito à noite, e acorda lá pelo meio da noite, e com esta preocupação que vem à mente pede o sono. Jesus, não sou eu, mas a sua palavra, Jesus proferiu isso dos seus lábios, o autor sagrado registrando em Mateus 11, 28, ele dizendo: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos já receberam nesta noite o alívio do seu fardo? Quantos aceitaram o jugo suave do nosso mestre? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Quem são os convidados? Qual mais uma das características desses convidados? É somente para aqueles que quiserem. É só para os que quiserem, porque Deus, Jesus, não força ninguém a entrar nos céus. Quantos estão aqui que aceitaram Jesus forçado? Você tem que ser crente na marra, tem que vir. Ou de outra forma você sentiu no seu coração dizer: eu não vou, e você veio sem querer ir. Não, Jesus faz o convite, é por isso que é por meio de um convite, não é na marra, são para os que quiserem. Apocalipse, no capítulo 22, e o versículo 17, nós temos uma referência em que mostra exatamente que não é forçado, que é somente para aqueles que querem. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos ver essa referência aí, Apocalipse 22, versículo 17. Eu quero ler essa referência aqui,
Para ficarmos melhor, para você entender. 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. E a quem quiser, receba de graça da água da vida. E a quem quiser, não é forçado. Por isso, nesta noite, eu sei que o teu coração já começa a palpitar nesta noite. Você tem vontade, falta agora o querer para realizar, aceitar este convite. Oséias, capítulo 6, e o versículo de número 1, nós temos também uma referência, que é somente para aqueles que quiserem. Diz assim: vinde e tornaremos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele nos sarará, fez a ferida e Ele ligará. A nação de Israel estava distanciada de Deus. A nação de Israel ouvia sempre as mensagens anunciadas por meio dos profetas, mas rejeitavam muitas vezes. Deus não as forçava a eles virem, a se chegar a Ele. Mas quando eles começavam a ser oprimidos, quando eles começavam a sofrer a opressão do inimigo, eles reconheciam. E agora nós estamos vendo aqui por meio do profeta, eles tomando uma decisão própria: vinde e nos tornaremos ao Senhor, porque Ele nos feriu, Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida, mas Ele vai nos ligar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você já estava despedaçado, sentindo-se ferido, não sabendo mais o que fazer. Deus está aqui nesta noite para curar a ferida da tua alma. Deus está aqui nesta noite para ligar com ataduras, para que você possa sair daqui andando alegremente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. É para os que quiserem. João capítulo 5, versículo 6. Nós contemplamos aqui um cenário. Jesus vai passando, está deitado ali um paralítico. Aquele homem ali já está há muitos anos. Diz ali a passagem que Jesus ia passando, e sabendo que ele estava ali há muito tempo, dirigiu-se a ele. Eu imagino agora o cenário. Jesus chega e diz: tu queres ficar sã? Jesus não força ninguém, meu amigo. Aleluias. Também não vou te forçar. Eu estou fazendo convite de acordo é a palavra de Deus, de acordo ela me ensina, de acordo ela manda que eu transmite nesta noite. Há um homem que precisava ser curado. Jesus podia dizer: levanta e anda, mas ele educadamente diz: tu quer ficar curado? Então é para os que querem. Você quer nesta noite? Se você quiser, dirija-se aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui nesta noite como ministros de Deus, com a responsabilidade de pregar a palavra, para orar por você. Este ministério, ele era de Jesus, mas Jesus disse: assim como o Pai me deu autoridade, eu vou espaço a vocês. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, dizendo que ele nos deu o ministério da reconciliação. Cabe a nós estarmos aqui para orar. Não somos nós que vamos salvar, mas para confirmar lá no céu o teu nome. Se você quiser nesta noite, aceite esse convite. Aceite, meu amigo, porque é para o bem da tua alma, da tua vida, tanto terrena como celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu vou prosseguir ainda. Nós já estamos terminando. Vou passar para o segundo ponto. Como e quando eles devem vir? Como e quando eu devo ir, irmãos? Ô pastor, irmão, quando e como eu devo ir? Eu acho que o que eu já falei, você já pode tomar a decisão sem precisar mais nenhum esclarecimento. Mas eu quero te dizer nesta noite que quando é agora, e é sem demora. Aleluias. Zaqueu estava tão sedento para ver Jesus, e ele estava lá em cima da árvore, e Jesus ia passando. Acho que o pensamento de Zaqueu era esse: Jesus passa, eu já vi ele, que alegria, depois eu vou atrás acompanhando esta multidão. Tão maravilhado por ver Jesus. Mas antes de Jesus passar, Jesus chega e diz: desce depressa, é logo, é agora. Quem quer ver Jesus, quem quer Jesus, não espera ele passar, tem que descer depressa, e agora, porque daqui para o final deste culto, Jesus pode arrebatar a sua igreja. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo de número 2. Aleluias. Você vai ver aqui, irmãos,
que é agora. Diz lá: eu te ouvi no tempo da oportunidade, e eu te socorri no dia da salvação. O tempo da oportunidade é hoje. O dia da salvação é agora. Quando é? É agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto: como é que eu devo ir até Ele? Deixando tudo para trás. Ah, irmãos, mas está difícil. Uma vez eu fui pregar para um jovem, e ele disse: irmão, eu tenho vontade de ser crente, mas aquilo com o qual eu mexo eu não posso. É minha fonte de lucro. E eu não vou lhe falar o que é não, mas você deve saber o que é. É errado, é proibido. Então não tem como. Eu digo: você que sabe. Você continua com seus lucros, e o final é cair na cadeia, talvez no presídio, talvez morto. Tudo que você fez fica para trás, meu amigo. Deixa tudo para seguir a Jesus. Aleluias. Como é, irmão? Deixando tudo. Tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que não precisa eu dizer, mas a tua própria consciência fala nesta noite: deixa agora e corre para o Mestre. Porque o Espírito de Deus fala nesta noite por meio da sua palavra. Aleluias. Tem gente aqui se pisando, se mexendo com vontade de vir, mas tem algo segurando ainda. Corra, meu amigo, nesta noite, que é noite de salvação. Deixa para trás agora aquilo que te impede e corre para ser salvo. Lucas capítulo 5, versículo 11. Os discípulos deixaram as suas redes, os seus barcos, e seguiram a Jesus para um chamado especial. Homens bravos do mar, homens que viviam da pesca, sustentavam suas famílias, tinham uma tradição de pescador. Segundo as pesquisas, duas profissões que mais apaixonam o homem e que ele não larga ela: o pescador, o homem do mar, e o vaqueiro. E é interessante que nós encontramos isso na Bíblia: homens deixando para servir a Deus. Amós diz: eu era boieiro, eu era vaqueiro, e hoje sou profeta. Nem era profeta, nem filho de profeta. Eu era vaqueiro, mas hoje eu sou profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você nem é crente e nem filho de crente, e nunca pensava em ser crente, mas hoje Deus está te dando a oportunidade para você ser um salvo na pessoa de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 19, versículo 27 e 29. Os discípulos dizem: Senhor, nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Ele diz: em verdade vos digo, que vós que deixais tudo e me seguis, na consumação, na regeneração, vós assentarei em 12 tronos ao meu lado, para julgar as tribos de Israel. Veja que recompensa, irmãos. Você que deixou o mundo, deixou tudo que impedia, e agora está servindo a Deus, você terá uma grande recompensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é que eu devo ir até Ele, irmãos? Vou te dar mais uma resposta. João capítulo 1 João 1 e 9 diz assim, ó. João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, como é assim, ó, confessando os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluias. É assim que você deve ir até Ele, confessando, não a mim, confessando a Ele. Faça isso para você sentir alegria no seu coração. João Batista pregava no deserto da Judeia, e a Bíblia relata, nas escrituras nós temos tanto em Mateus, nos 4 evangelhos, que o povo vinha até João confessando os seus pecados. Faça isso, venha até Ele. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti agora. Tudo que eu fiz me perdoa. Senhor Deus, eu creio no que o pastor, no que o irmão está pregando nesta noite. Eu sei que Tu pode me perdoar. Lava os meus pecados. Eu quero ser salvo. Eu aceito este convite. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai levantar daqui transformado. Você vai sair daqui glorificando o nome do Senhor, com a certeza da sua salvação. Aleluias. Então é deixando tudo para trás que você serve a Deus. É confiantes e crentes. Tem que sair daqui confiante que Ele ajude para te perdoar. Atos, no capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, o exaltou a Salvador e Rei, para nos conceder o arrependimento e a salvação dos nossos pecados. Para isso Deus levantou Jesus. Para isso Deus enviou Jesus para Salvador e Rei.
e para perdoar os nossos pecados, para se tornar o Salvador da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Em Hebreus capítulo 1 e o verso 11, capítulo 11, o versículo 6, como é, irmão, que eu devia até ele? É acreditando, é crendo, é tendo fé. Diz ali em Hebreus 11, o versículo 6, portanto é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe e que é recompensador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé e se aproxime dele nesta noite. Aleluias. E eu quero encerrar aqui nesta noite. Esta mensagem eu sei que vai ficar no teu coração, e você vai meditando para casa. Quem são os que vão para o céu, que vai ser salvo? São os convidados. E como é? Quem são esses convidados? São os sedentos, são os pecadores. São todos que são pecadores, são os cansados e carregados, são todos aqueles que quiserem. Como é? É já sem demora. Quando? É deixando com tudo para trás. Como é que eu devo ir até ele confiante? Aleluias. Como ainda, irmãos, que eu devo ir? Com toda sinceridade. Esse é o ponto principal e final da mensagem nesta noite. E nós encontramos em Jeremias no capítulo 29 e o versículo de número 13. Aleluias. Olha o que diz o profeta, há muitos anos antes de Cristo, profetizando pelo mesmo Espírito de Deus, que a palavra está sendo pregada nesta noite. Não sou eu que estou profetizando, eu estou profetizando pela Bíblia, me entenda. Ainda que o profeta falou há muitos anos, está em vigor até hoje. É o último versículo da mensagem desta noite, para que você saia daqui para tomar sua decisão. Como é que eu devo ir até ele? Com sinceridade. Não venha com brincadeira. Aleluias. Porque todos aqueles que vão sem sinceridade não se permanecem. Todos aqueles que aceitam Jesus com um convite falsamente oferecido, por meio de bens materiais, que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa bonita, ou que você vai conseguir um bom emprego. Quando não consegue, eles ficam frustrados, eles ficam desesperados, abandonam a Deus e ainda saem blasfemando. Mas o convite nessa noite é para o descanso da tua alma, é para a tua salvação, é para você ir morar no céu, junto com este povo que está aqui nesta noite. Aleluias. Com sinceridade, Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-ei e acharei, quando me buscar de todo o coração. Aleluias. O versículo de Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que eu acho o Senhor? Quando buscar de coração. Ainda agora, esse fim de semana passado, há uma festa no 195, no campo Pastor Rocha, onde tinha um jovem da nossa igreja, recém-novo convertido, mas ele estava lá porque ele estava observando as jovens. E aí o jovem às vezes aceita Jesus, vai nesse sentido. Mas quando ele não conseguiu o que queria lá, uma outra denominação, que não me cabe dizer o nome, tinha outras jovens, aí ele disse: estou saindo da assembleia,